Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se assentar cantando. Oh, Senhor, sois amor, paciência e perdão. Oh, Senhor, sois amor, paciência e perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, na leitura que nós ouvimos hoje, da profecia de Jonas, nós contemplamos aquilo que é um profeta medroso. E muitos de nós somos do mesmo jeito que Jonas. O Senhor que confia a ele, primeiramente, a missão de ir a Nínive, e ele que foge do chamado de Deus, tenta ir para Tarsis, e aí ele é jogado do navio, a baleia o engole, e depois de tudo isso, ele vai anunciar. E ele, ao fazer esse anúncio de profeta, o povo se converte, escuta aquilo que Jonas levou, aquela mensagem, se volta para Deus, e Deus não destruiu a cidade de Nínive, porque o povo fez penitência, oração, se converteu e mudou de vida. Mas olhemos primeiramente, irmãos e irmãs, para esta figura de Jonas, que foi escolhido como profeta. Profeta é aquele que é o mensageiro de Deus, leva a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus. Só que tem algo muito importante, que um profeta, para que ele anuncie a palavra, para que ele leve a palavra de Deus, primeiramente ele deve ser aquele que escuta a Deus. Se o profeta não escuta a Deus, não tem como ele levar a mensagem de Deus, senão ele vai falar o quê? Da mesma forma, irmãos e irmãs, somos cada um de nós. Nós também, pelo nosso batismo, fomos constituídos sacerdotes, profetas e reis em Jesus Cristo. Nós também temos esse munus de Cristo que diz de sermos profetas, anunciadores da palavra de Deus. E aí vem a nossa responsabilidade. Porque talvez você diga: ah, mas Deus não me escolheu para ser igual a Jonas, para ser igual a um pregador, para ser igual a um anunciador. Mas você é profeta na realidade da sua vida. Naquilo que Deus te chama, te escolheu, te confiou, na tua missão, nós precisamos ser profetas. Só que não imaginem primeiro esse profeta que vai logo anunciar, que vai levar a palavra. Não necessariamente.
Se nos coloquemos, irmãos e irmãs, primeiramente como profetas que precisam escutar a Deus, saber de Deus quais são as direções para a nossa vida. Isso todos nós precisamos. Porque, irmãos e irmãs, se nós formos olhar a nossa vida, as vezes que quebramos a cabeça, às vezes que as coisas dão errada, às vezes que nós não conseguimos chegar naquilo que é a vontade de Deus, é porque nós não paramos para escutá-lo. É porque nós estamos surdos para Deus. É porque nós muitas vezes fazemos a nossa vontade e não fazemos a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas estava cheio de si mesmo. Ele teve a graça de escutar a Deus, de receber um chamado, uma missão de Deus, mas ele no primeiro momento se negou. E é interessante porque até o final da leitura, mesmo depois que o povo de Nínive se converteu, fez penitência, desde o rei até os animais, Jonas, depois de tudo, ainda se revolta contra Deus. Vocês viram na leitura? Nós somos do mesmo jeito. Mesmo depois de Deus agir, de Deus manifestar a glória dele, por quê? Qual foi o problema que Jonas teve? Primeiro ele fugiu, escutou a Deus, não quis assumir a vontade de Deus na vida dele e quis fugir. Muitos de nós estamos na nossa vida assim, fugindo de Deus. Talvez você que esteja em casa, rezando conosco essa missa, esteja também desse mesmo modo, fugindo de Deus. Por quê? Tem medo. Por quê? Não quer assumir um compromisso. Por quê? Não quer mudar de vida. Por quê? Tem medo de ser profeta. Todo cristão, irmão e irmã, é um profeta. Precisa ser um profeta. Se não for um profeta, não é cristão. Deixou de ser. Então, primeiramente, Jonas fugiu. Ouviu o chamado de Deus, mas não assumiu e quis correr para longe da vontade de Deus. Mas não tem jeito. Lá na frente, teve no barco aquela tempestade, ia naufragar, e reconheceram que estava naquele homem, joga Jonas no mar e a baleia come ele, engole ele. E enquanto ele não assumiu a vontade de Deus, não teve como ele ser salvo daquela situação. Muitas vezes nós estamos assim. Deus falou conosco, Deus nos mostrou o caminho por onde precisamos seguir, mas nós ainda estamos resistentes. Qual que é a resistência na sua vida, meu irmão, minha irmã, que ainda te impede de fazer a vontade de Deus? Deixa essas resistências caírem. Assuma, mesmo que no primeiro momento você veja, você perceba que aquilo que Deus te pede, às vezes seja custoso, difícil. Mas lembremos agora, irmãos e irmãs, do profeta Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias para anunciar, para levar a palavra, ele disse para Jeremias: você não estará sozinho, eu estou contigo, sou eu quem falarei através de vós. Por que ter medo? Por que você ainda tem medo de assumir a vontade de Deus na sua vida? Por que você ainda resiste a fazer o que Deus te pediu? Sabe o que acontece? Nós colocamos as seguranças da nossa vida em nós mesmos. E aí não tem jeito. Se colocamos as seguranças em nós mesmos, nós somos frágeis, nós somos limitados, somos pecadores, e nós não damos conta de nada mesmo, irmãos e irmãs. Deus falou com Jeremias: eu te darei toda a força, eu estarei contigo. É você quem vai falar: ah, Senhor, mas eu sou apenas uma criança, eu não sei nem o que falar. Sou eu que falarei através de vós, não tenha medo. Porque esse medo no teu coração? Seja profeta. O mundo de hoje precisa de profetas, não só de anunciar, mas profetas que vivam a vontade de Deus. Jonas foi para Nínive, anunciou, o povo se converteu, e aí Jonas
no final da leitura de hoje, vai reclamar diante de Deus: mas Senhor, como é que tu me mandas anunciar para aquele povo que o Senhor ia destruir aquela cidade, e no final de tudo o Senhor não destruiu nada, e eu fiquei com cara de bobo diante deles. Que cabeça de Jonas, gente. Ele ficou reclamando porque Deus salvou aquele povo, porque Deus restituiu aquele povo para ele. Nós somos da mesma forma. Deus vem, realiza uma obra na nossa vida, muda a nossa história, nos dá força, cura, transforma, providencia o que nós precisamos, e muitas vezes nós ainda nos revoltamos contra Deus. Não sejamos assim, irmãos e irmãs. Jonas poderia ter louvado a Deus: bendito sois, Senhor, que resgatou aquele povo, que converteu aqueles corações. Mas não, Jonas ficou pensando na sua autoimagem. Nós somos da mesma forma. Por que nós temos medo de ser profeta? Por que nós temos medo de assumir a verdade nesse mundo? Porque nós queremos parecer que está tudo bem de acordo com o mundo. O profeta, o cristão, é aquele que é sinal de contradição, é aquele que é sinal de vida no meio da morte, é aquele que mesmo quando todos estão seguindo numa direção, ele vai na direção que Deus chamou, e não na direção que o mundo está chamando. Esse é um profeta de verdade. Jonas ficou com medo: Senhor, eu fui lá, anunciei que o Senhor ia destruir, e agora todos viram que não aconteceu nada daquilo, e eu estou aqui com cara de bobo. Eu quero a morte. Morre mesmo. Merecer a morte mesmo. Porque diante de tamanha maravilha de Deus, ainda não se converteu, ainda não mudou de vida. Nós precisamos ter coragem, irmãos e irmãs. Não podemos ter medo de ser profeta no dia de hoje. Agora lembremos bem: profeta não é aquele que vai pegar foice, faca, revólver e sair matando todo mundo, não. Profeta é aquele que anuncia com a vida. Profeta é aquele que mesmo numa pequena bondade que faz, ele já está mudando. Sempre de lembrar de Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcutá, que ela dizia: eu sou apenas uma gota no oceano, diante daquilo que Deus me confiou. Mas eu reconheço que se não for a gota que eu sou, que se não unir ao mar, o mar não será mais a mesma coisa. Olha que belo. Você, eu, cada um de nós somos essa gota que Deus escolheu para colocar neste mundo, para fazermos e sermos profetas. Então, se nós não somos profetas, anunciadores da boa nova, nós não estaremos fazendo a nossa missão, cumprindo a nossa missão, e aí seremos infelizes. Eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que quando uma pessoa é infeliz, quando uma pessoa não se realiza, é porque ela não está vivendo naquilo que Deus chama ela a viver. É porque ela está fugindo. É porque ela ainda está se escondendo. É porque ela ainda está na sua autoimagem, querendo se parecer de acordo com esse mundo, bonzinha para todo mundo, não se contrariando em nada. Não tenhamos medo. Mas nós ouvimos no Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, que Jesus ensina os seus apóstolos a rezarem. Mas é interessante, porque, e mesmo no Evangelho de São Lucas, Jesus sempre aparece em oração. Antes dele tomar grandes decisões, ele vai e se retira para orar. A figura de Jesus orante, a figura de Jesus que vai escutar a voz do Pai, para saber por onde caminhar, o que fazer. Como o profeta, que antes de anunciar precisa ouvir, escutar a Deus. E Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, a magnífica oração do Pai Nosso. E no Evangelho que nós ouvimos de São Mateus, no Pai Nosso nós temos 5 pedidos. O primeiro, chamar a Deus de Pai. Reconhecer que Ele é o nosso Pai, que Ele é tudo para nós. O profeta, aquele que segue a Jesus, aquele que escuta a Deus,
é aquele que tem uma relação de intimidade com o Pai. Como que está a sua intimidade com o Pai? Você tem falado com Ele? Você tem parado para escutar a Deus? A nossa vida hoje tende a nos levar para uma correria, uma agonia, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser já, e nós não paramos para escutar a Deus. Muitas vezes somos piores do que máquinas, fazer, e não paramos para escutar o Senhor, e não paramos para chamar a Deus de Pai. O segundo pedido que nós fazemos no Pai Nosso é: venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Jesus é aquele que veio e instaurou o reino no meio de nós. Ou seja, quando nós pedimos, Senhor, que venha a nós o teu reino, é que o Senhor habite entre nós, que o Senhor faça a tua morada no nosso meio e esteja conosco. Nós precisamos, irmãos e irmãs, na nossa vida, deixar com que Deus nos leve à sua vontade. Esteja conosco em cada momento. Não queira ser o Deus da tua vida. Quando nós queremos ser Deus, o que é uma pessoa que quer ser Deus da sua vida? É uma pessoa que não reza, é uma pessoa que não escuta a Deus, uma pessoa que não vive na igreja, não busca a oração, uma pessoa que está cheia de si mesma, ao ponto de achar que não precisa mais de Deus. E aí, quando acontecem tragédias, situações difíceis, essa pessoa vai acordar e vai prestar atenção de que ela não tem forças, se não for a força de Deus na vida dela, presente na sua história. O terceiro pedido que nós fazemos no Pai Nosso: dai-nos o pão que precisamos hoje e amanhã. No Pai Nosso, nós pedimos ao Senhor que seja providente na nossa vida. Só que é interessante, porque o pão nosso que nós pedimos, não é somente o pão material, aquilo que nós necessitamos humanamente, mas é também aquele pão que Ele já nos alimenta para a vida eterna. Senhor, alimenta dentro de mim, dentro do meu coração, o desejo de ser cheio da Tua presença, que um dia vai me saciar eternamente lá no céu. Nós não podemos, irmãos e irmãs, ser saciados somente pelo alimento material, físico deste mundo. Nós precisamos nos alimentar de Deus. E aí entra a vida de oração, a vida com Deus, a vida que nos leva a sermos esses discípulos que colocam o ouvido no coração do Mestre, no coração de Deus, para saber por onde eu devo caminhar, Senhor. O que eu devo fazer? Qual que é a tua vontade? Nisso que eu estou vivendo hoje, nessa situação que eu passo, seja ela qual for, o que eu preciso viver para ter forças, para superar, para continuar, para não desanimar? Dai-nos o sustento para essa vida e também para a vida eterna. O quarto pedido que nós fazemos no Pai Nosso: perdoar para sermos perdoados. Irmãos e irmãs, é uma condição o perdão. É tão sério que uma pessoa que não consegue perdoar, uma pessoa que está com o coração cheio de ressentimento, de amargura, de rancor, é uma pessoa que não consegue experimentar a misericórdia de Deus. Você já viveu isso? Essa tristeza? Quando nós não damos o passo. Você que às vezes pensa assim: não, mas aquela pessoa me chateou, me maltratou, eu não perdoo. É a mesma coisa que você está dizendo: eu não me abro ao perdão de Deus. É uma condição. Só temos como receber o perdão de Deus à medida que nós também damos esse perdão para os outros. Não tem como recebermos a misericórdia de Deus se o nosso coração está cheio de raiva, de rancor, que não perdoa. Abra o seu coração para perdoar. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas fisicamente doentes, cheias de enfermidades, por quê? Pela falta do perdão, pela falta de dar esse passo e deixar com que a misericórdia de Deus transforme a tua vida para alcançar aquele que te feriu, aquele que te machucou. Tome essa decisão hoje de perdoar,
mesmo que seja difícil. Quinto pedido que nós fazemos no Pai Nosso: afasta-nos do mal, para vivermos a tua vontade. Dai-nos força, Senhor, para vencer o mal. O Pai Nosso também é uma oração de libertação. Está precisando de uma libertação? Reze o Pai Nosso. Olha como é uma oração completa. Uma oração que nos leva, é por isso, claro, quem nos ensinou foi o próprio Jesus. Por isso é uma oração perfeita. Olha o que São Tomás de Aquino diz a respeito da oração do Pai Nosso. A oração dominical, a oração do Senhor, o Pai Nosso, é a mais perfeita das orações. Senão, nela, nós só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem que convém desejá-lo, de modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena todos os nossos afetos. Uma oração que nos faz pedir, nos faz agradecer, ordena todos os nossos afetos, ou seja, tudo que nós somos é ordenado nesta oração, é uma oração completa. Mas voltamos, olha o sentido da liturgia de hoje. O Senhor que nos ensina o Pai Nosso, o Senhor que nos ensina a oração, para quê? Para que nós assumamos o ser profeta, para que nós tenhamos coragem de anunciar com as palavras e com a vida aquilo que Deus nos pede, e não fujamos mais da sua vontade. Jonas fugiu, mas não teve como. Foi cair lá no ventre da baleia para reconhecer que ele tinha que ser um anunciador. Não tenha medo de ser profeta. Mesmo que a profecia te leve a perder a vida por causa de Cristo. Os nossos tempos de hoje, eles estão necessitados de profetas que possam dar a vida por causa de Cristo Jesus. No início do cristianismo, muitos deram a vida, muitos foram mortos por causa do Evangelho. Se hoje nós podemos assumir a nossa fé, é porque essa igreja, essa fé que nós assumimos hoje, foi regada, irmãos e irmãs, pelo sangue de muitos cristãos que deram a vida por causa de Jesus Cristo. E você? E eu? Nós vamos continuar medrosos? Querendo nos deixar levar pelo mundo? O mundo coloca situações, coloca coisas na sociedade para nós assumirmos como verdade, e você, como cristão, vai vivendo o que o mundo dá? Ah, mas é assim mesmo, todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo. Você é todo mundo, sim ou não? Você é um filho amado de Deus que tem uma identidade. Você recebeu um dom, um chamado, uma missão que não pode ser negada. Porque se nós negarmos a nossa missão, nós seremos infelizes, frustrados, decepcionados. Que Deus te dê a graça, nos dê a graça hoje, meu irmão, minha irmã, de assumirmos o ser profeta. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. E nós vamos rezar no final desta homilia, pedindo essa graça ao Senhor, que Ele nos faça profetas nesta noite. Assim como Jonas assumiu a sua profecia, assim como Jonas foi usado por Deus para levar a salvação a um povo que mudou de vida, que se converteu, nessa noite nós também somos convocados pelo Senhor a assumirmos o ser profeta. Qual que é a enfermidade que você traz sobre você? Qual que são as angústias, as dores, os sofrimentos? Vai pensando na tua vida. Quantas vezes você parou para escutar o Senhor? Escuta o Senhor agora. Ele te chama a assumir a sua palavra. Ele te chama a perdoar. Ele te chama à oração, a ter uma intimidade com Deus. Qual é a dor que hoje você traz no seu coração e que parece que é insuportável e que você, por você mesmo, não consegue aguentar essa dor? É somente pela graça de Deus. Chama pelo teu Pai nessa noite, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Pai,
Escuta-nos nesta hora. Pai, vem em nosso auxílio. Pai, traz a nós o teu reino, manifesta a tua vontade na minha vida nessa noite. Vai rezando, meu irmão, minha irmã, com aquilo que a liturgia foi provocando no teu coração, com aquilo que hoje você vive, com o ser profeta. Se você deixou de lado aquilo que Deus te pediu, se você não assumiu a vontade de Deus para a tua vida, reassume hoje isso. Não corra mais, não fuja. Jonas quis fugir, Jonas não quis ser profeta, mas não teve como negar, era a sua missão. Não queira mais preservar a sua vida. Jesus nos ensina que quando a gente dá a vida por Ele, a gente ganha a vida de verdade. Mas se você quiser reter a sua vida, guardar a sua vida, você vai se perder. Não perca a sua vida. Tenha coragem de ser profeta. Tenha coragem de dizer não para aquilo que é errado neste mundo. Tenha coragem de falar a palavra de Deus na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na sociedade, onde quer que Deus te leve, na tua escola, na tua faculdade. Assuma o ser cristão. Assuma a palavra de Deus. Escuta o Senhor nessa noite. Ele fala conosco. Ele quer nos transformar, Ele quer te fazer valente, Ele quer te fazer forte, Ele quer arrancar o medo que existe no teu coração. Deixa Deus arrancar. Fecha os teus olhos, meu irmão, minha irmã, e vai se colocando agora na presença de Deus. Vai deixando Deus agora agir concretamente na tua história. Deixa Deus te visitar. Deixa Deus agora te tornar um profeta. Ele já te constituiu um profeta. Ele já te fez um anunciador. Mas é preciso que você assuma sem medo. Sem medo. Que todo medo caia por terra nessa noite. Assuma a vontade de Deus. Escuta o Senhor. Se você não tem parado para escutar a Deus, e por isso você está perdido na sua vida. Você está sem rumo, sem direção, sem sentido. Quantas pessoas perdendo a vida, quantas pessoas desanimadas, entristecidas, por não terem mais sentido de viver, porque não pararam para escutar o Senhor, porque não assumiram o seu ser profeta, porque fugiram. O Senhor está chamando você que é medroso, você que fugiu da vontade de Deus, você que muitas vezes tem até vergonha de falar de Deus na tua vida, na tua escola, na tua faculdade. Seja profeta, assuma de verdade, não fuja mais, não se esconda. Erga os teus braços para o alto agora. O profeta é animado pelo Espírito de Deus. É Ele quem dá coragem. É Ele quem dá toda a intrepidez, toda a paresia. É Ele quem faz vencer todo medo. É Ele quem não nos deixa desanimar. Peça agora. Peça a força do alto. Vai pedindo. Vai clamando. Vai pedindo agora que o Espírito Santo venha em teu auxílio. Se você teve medo como Jonas, fugiu, se escondeu. Se você muitas vezes não rezou, não parou para ouvir a voz de Deus, peça agora o Espírito Santo. Até mesmo você que diz: eu não sei escutar a Deus, eu não entendo, eu não consigo saber o que Ele quer da minha vida. Deus está falando contigo agora e Ele abre os teus ouvidos. Abre os teus ouvidos de discípulo, os teus ouvidos de apóstolo. Deus está abrindo agora o teu ouvido para escutar a sua voz, para saber o que Ele tem para a sua vida, para poder te direcionar, para poder te formar na vontade dEle. Abre os teus ouvidos para Deus. Deus fala contigo. Jovem, você que tantas vezes se entregou às coisas desse mundo e muitas vezes nem quis saber de Deus, Deus está falando contigo agora. Ele toca a tua vida, Ele te direciona. Vamos cantar esta canção, deixando com que o próprio Senhor venha nos dar esta fortaleza de profetas nesta liturgia, arrancando todo medo,
e nos fazendo ouvir a sua voz. Você pode levantar o teu braço o máximo que você puder. Faça dessa canção a tua oração. Toma posse de tudo aquilo que essa canção reza. Que o Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos fortalecer. Que Ele venha nos santificar. Que Ele venha nos tirar da escuridão. Que Ele venha fazer de nós profetas do Senhor, voz do Senhor na atualidade. Cantemos juntos. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Cantemos juntos. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração. Você canta agora. Tua mão desceu sobre mim. Você cantando. Tua mão e me retirou da escuridão. Deu-me mão. Deu-me coração. Deu-me um coração adorador. Bem forte tua mão. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Pega os teus braços agora e vai falando com as tuas palavras. Dá-me, Senhor Jesus, essa ousadia de ser profeta. Senhor, eu assumo o meu ser profeta. No dia do meu batismo, o Senhor me ungiu com o ser profeta para anunciar, para te escutar, para fazer a tua vontade. Por isso, Jesus, eu assumo nesta noite a tua vontade na minha vida. Retira, Senhor, de mim todo medo. Retira, Senhor Jesus, tudo aquilo que não me deixa ser profeta. Retira, Senhor Jesus, da minha vida tudo que me impede de te ouvir, tudo que me impede de entregar a minha vida ao Senhor, tudo que me impede de anunciar com a minha vida, com as palavras, com as minhas ações, que o Senhor é o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Eu assumo o meu ser profeta nesta noite, Jesus, diante desse mundo, diante da minha família, diante da minha sociedade, diante daquilo que eu vivo, onde quer que eu esteja, Senhor, eu quero ser um anunciador teu, eu quero assumir a tua vontade. Por isso, Senhor, venha em meu encontro nesta hora, para que eu possa, Jesus, te escutar, para que eu possa, Senhor, anunciar segundo o teu coração. Eu suplico nesta hora, Jesus, sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, que sejam ungidos pelo ser profeta, que sejam nesta hora cheios de intrepidez, cheios de parousia, que todo medo seja arrancado do coração deles, Senhor, em viver a tua palavra.
em anunciar a tua vontade, em deixar o Senhor conduzir a vida deles. Vem agindo com a tua graça nessa hora, Senhor, e faz nascer nesta hora profetas de verdade, profetas que possam dar a vida pelo Senhor, profetas que anunciem com fé a tua palavra. Diga comigo, meu irmão, minha irmã, eu assumo, Jesus, Eu assumo, Jesus, pela tua palavra, pela tua palavra, o ser profeta o ser profeta que o Senhor me confiou. que o Senhor me confiou. Eu renuncio, Jesus, Eu renuncio, a Jesus, todo medo, a todo medo, a preservar a preservar a minha autoimagem a minha autoimagem diante desse mundo, diante desse mundo. porque eu quero, Jesus, Eu quero fazer a tua vontade, fazer a tua vontade. estar na tua vontade, Está na tua vontade. e nisto, Senhor, eu serei curado, Eu serei eu curado. serei liberto, Eu serei liberto. eu me converterei ao Senhor. Eu me converterei ao Senhor. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus. porque fazes de mim Faz um verdadeiro profeta. um verdadeiro profeta. Muito obrigado, Jesus. E aplauda o Senhor que nos faz profetas nessa noite. Cantemos, tua mão desceu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.